Feriado essa semana, porém, contudo, todavia, ainda continua com conteúdo, né? Essa semana eu vou trabalhar dois capítulos com vocês, que é os fenômenos ondulatórios 1 e 2, tá? Os fenômenos ondulatórios está aqui, mas até eu chegar lá, antes de eu chegar lá, eu preciso de fazer uma definição com vocês, que é a definição da fase de uma onda. Porque a gente vai estar falando muito sobre fase, em oposição de fase, então eu preciso definir para vocês o que é fase de uma onda. Lembrando que uma onda ela tem dois movimentos. O movimento de translação da energia, né? A energia se propagando, e o movimento de oscilação do meio. Então nós temos dois movimentos. O translação da energia, a energia se propagando ao longo do meio, e nós temos a oscilação do meio, né? Que seja de uma onda transversal ou de uma onda longitudinal, mas você tem a oscilação do meio. Então nós temos dois movimentos. E o que acontece? Quando você vai para a física, você pega esses dois movimentos e representa ele em um referencial. E o referencial que os físicos utilizaram foi o plano cartesiano. Pegaram a onda, lembra que eu falei que independente da onda, a gente sempre ia fazer a representação da onda transversal, né? E então pegaram a onda transversal e representaram elas dentro do plano cartesiano. Sendo que o x estaria representando o translado da energia, né? O movimento da energia, a posição que a energia estaria, e o eixo y estaria representando o movimento de oscilação no meio. E aí eu quero que vocês observem uma coisa. Eu fiz aqui, né, crista, vale, crista novamente. Eu quero que vocês percebam o seguinte: o plano cartesiano foi colocado de tal maneira que o eixo x coincida com a posição de equilíbrio da oscilação, né? Porque a oscilação, posição de equilíbrio, a oscilação está fazendo aqui. Então, o eixo x foi colocado exatamente sobre a posição de equilíbrio do sistema que está oscilando. Quando eu faço a representação da onda, o que acontece? Alguns pontos, alguns não, né? Muitos pontos da onda ficam na parte positiva de y. E muitos pontos da onda ficam na parte negativa de y. Então você tem aqui, ó, o ponto A, por exemplo, o ponto A está na posição mais 2 centímetros. Mas se eu vir aqui no vale e pegar um ponto B, ele está na posição menos 2. Apesar da distância ser a mesma, um é positivo e o outro é negativo, né? E isso vai acontecer com as cristas em relação aos vales. E aí precisou se definir, ó, eu preciso falar quando que os pontos estão no lado positivo, quando que os pontos estão no lado negativo. E aí pensaram na palavra fase de uma onda. Então veja bem, eu coloquei aqui o ponto A. Mas se eu pegar um ponto X, se eu pegar um ponto A', se eu pegar um ponto A duas linhas, se eu pegar um ponto A três linhas, todos esses pontos estão no lado positivo de Y. Se eu pegar aqui, né, eu falei o ponto X, se eu pegar aqui um ponto alfa, se eu pegar um ponto θ, eles também estão na parte positiva do eixo Y. E se eu vier aqui para baixo, pegar um ponto B ou pegar um ponto B', o ponto B e o ponto B' estão na parte negativa e representando o mesmo número. Então o que ficou decidido? Vamos fazer o seguinte: todos os pontos da onda, quando todos os pontos da onda estiverem ou na parte positiva ou na parte negativa simultaneamente, nós vamos dizer que esses pontos aqui são pontos que estão em fase. Então, o ponto A', A duas linhas e A três linhas estão em fase entre si. Por que eles estão em fase?
porque eles estão todas na parte positiva de Y. O ponto B, ponto B', qualquer outro ponto que eu escolhi aqui também estariam em fase entre eles, porque eles estariam todos na parte negativa. Então, o ponto A, o ponto A', A2', A3' estão em fase entre si, porque todos estão na parte positiva de Y. B e B' também estão em fase entre si, porque eles estão na parte negativa. E aí fica assim, olha. Cristas sempre vão estar em fase entre si. Então, essa crista está em fase em relação a essa, porque todos os pontos correspondentes às duas cristas estão na parte positiva de Y. Assim como todos os vales vão estar em fase entre si, porque todos os pontos do vale vão estar sempre na parte negativa de Y. Mas cristas e vales vão estar em oposição de fase entre si, porque o ponto A está a 2 centímetros da origem. O ponto B também está a 2 centímetros da origem, só que o ponto A está na parte positiva e o ponto B está do lado oposto, ele está a menos 2 centímetros. Então, o ponto A e o ponto B estão em oposição de fase. Então, é sempre assim. Cristas entre si estão em fase. Vales entre si estão em fase. Cristas e vales vão estar em oposição de fase, porque um vai estar na parte positiva e o outro vai estar na parte negativa, tá? Feito isso, eu vou falar para vocês quais os fenômenos que acontecem com as ondas. Eu estou citando alguns, tem outros, tá? Mas no ensino médio, basicamente, estudamos esse aqui. Com uma onda, qualquer onda, pode acontecer reflexão, refração, difração. Com as transversais, podem acontecer polarização. Com qualquer onda, pode acontecer interferência, ressonância. Então, esses são os fenômenos ondulatórios. E eu vou explicar cada um deles para vocês em 1, 2 e 3 dimensões, tá? Então, esses são os fenômenos que a gente começa a estudar a partir de agora. Essa semana, eu vou trabalhar esses 3 aqui com vocês, ó. A reflexão, a refração e a difração, tá bom? Vamos lá? Bom, vamos começar com a reflexão. A reflexão é o fenômeno onde uma onda incide num obstáculo, bate nesse obstáculo e retorna ao mesmo meio de propagação. Então, a onda está se movimentando, bate e volta para o mesmo meio de propagação. Essa é a definição de reflexão, tá? A reflexão, ela pode acontecer em 1 dimensão, em 2 dimensões e em 3 dimensões. Eu vou começar pela reflexão em 1 dimensão, que seria a reflexão numa corda. E a reflexão na corda, ela pode acontecer com a corda presa a uma extremidade fixa, aonde a ponta dela não conseguiria se movimentar, e eu posso ter a situação de uma corda presa a uma extremidade que pode se movimentar para cima e para baixo. Nós dizemos que ela é livre, tá? Então, eu vou ter a reflexão na corda com a extremidade fixa e com a extremidade livre. E o que acontece? Produzir aqui um pulso de onda, tá? Isso é um pulso. Pulso seria ou só uma crista ou só um vale. Nós chamamos isso de um pulso de onda. Então, vou produzir um pulso de onda. Esse pulso de onda vai estar se movimentando aqui para a direita. Quando ele chegar aqui na extremidade, o que acontece? Olha só. A onda está vindo. Quando ela chega aqui, a corda quer subir. Porque lembra que eu falei no exercício lá da matéria passada que os pontos da corda ficam subindo e descendo, né? Então, quando a onda está chegando aqui, quando a energia representada pela onda chega aqui,
O que a corda quer fazer? A corda, ela quer subir, porque os elementos da corda querem subir. E eles não sobem. Não sobem por quê? Porque a corda começa a empurrar a parede para cima. Terceira lei de Newton, a parede passa a empurrar a corda para baixo, com a mesma intensidade, né? Porque a toda ação vai corresponder a uma reação de mesma intensidade. Então essa onda chega, a corda começa a empurrar a parede para cima, a parede empurra a corda para baixo. O que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa não, vai acontecer o similar quando eu estava explicando para vocês a terceira lei de Newton, que eu falei que a toda ação corresponde a uma reação no sentido contrário, mas a mesma intensidade, e falei assim: se um caminhão bate de frente com um fusquinha, a força que o caminhão faz no fusquinha é igual à força que o fusquinha faz no caminhão. E muita gente fala assim: não é, Emerson, porque o caminhão, se um carro bater num caminhão, o carro tem perda total, o caminhão não. Então a força que o caminhão está fazendo sobre o carro é maior. Não é. As forças são iguais. Mas por que o caminhão não amassa e o carro amassa muito? Por conta de quê? Da estrutura física dos dois veículos. Eu tenho que lembrar que o caminhão foi feito para carregar 70 mil quilos em cima dele. Então ele tem que ter uma estrutura muito robusta. Já um fusquinha é para carregar 5 pessoas. Na verdade, 4, mas a gente acaba colocando 5. Então ele tem uma estrutura muito mais frágil do que o caminhão. Então quando bater, a estrutura mais frágil vai sofrer um impacto, vai sofrer danos maiores. Mas a força é a mesma. E aqui vai acontecer algo similar. Similar por quê? Você vai ter a massa da corda contra a massa de uma parede. Vamos supor que aqui seja uma parede. Você tem a massa de uma corda empurrando para cima e você tem a massa de uma parede empurrando para baixo. Quem vai ganhar nessa brincadeira? A corda ou a parede? A parede acaba ganhando, porque ela tem uma massa muito maior, então é muito mais difícil deslocar ela para cima. É a mesma coisa, gente, se, por exemplo, eu pular para cima. Se eu vou pular, tem que ser para cima, né? Se eu vir aqui e pular, ó, eu pulo, saí do chão. Por que a gente fica grudado no chão? Porque a terra me puxa para baixo, mas a toda ação corresponde a uma reação. A terra me puxa para baixo, eu puxo a terra para cima. Mas por que se eu pular, por que é eu que desço e não a terra que sobe, já que as forças são iguais? Porque as massas são muito diferentes. A mesma coisa vai acontecer aqui, né? A massa da corda é muito menor do que a massa da parede, então a parede ganha. E o que a corda faz? A corda desce. Então a corda pega e desce. O que era a crista vira um vale. Então, quando a onda chega na extremidade fixa, ela sofre a reflexão, mas ela sofre uma reflexão invertendo a sua fase. Estava na parte positiva de y, ela volta como parte negativa. Chega como crista, volta como vale. Nós dizemos que a reflexão da onda na extremidade fixa, ela acontece com inversão de fase. Se eu faço a mesma coisa, mas eu não coloco numa parede, eu amarro uma argola, coloco aqui uma haste, de modo que essa argola possa subir e descer aqui livremente. A corda vai vir, a onda, a energia em forma de onda vai chegar aqui. Quando essa energia em forma de onda chegar aqui, o que ela faz? Ela exerce uma força sobre essa argola para cima. Como a massa dela é muito pequenininha, ela aceita e ela sobe. A energia da onda se transfere para a argola. A argola passa a ter energia potencial gravitacional, porque ela saiu daqui e adquiriu altura. Ela sobe, ela não quer ficar com energia, porque a gravidade está puxando ela para baixo, para a posição de equilíbrio. Ela pega e devolve essa energia potencial gravitacional para a corda. E aí a corda
pega essa energia e transforma ela novamente em energia cinética. Mas ela acompanha, ela sobe acompanhando o formato e depois, na hora que ela descer, ela faz a onda novamente voltar, ir no sentido contrário. Mas, diferentemente daqui, ela volta também em forma de crista. Ela chega como crista e retorna como crista. Ou seja, ela sofre uma reflexão sem inversão de fase. Aqui sofre inversão de fase e aqui não sofre inversão de fase. Eu vou mostrar para vocês um simulador de onda. Vamos lá. Isso aqui é um site de uma universidade americana em que eles fizeram simuladores que eu consigo mudar algumas variáveis, tá? Então, essas bolinhas aqui representam a corda. Observe que aqui ela está presa a um equipamento aqui, né? Fugiu o nome, cara. Depois eu lembro qual que é. E eu consigo mudar alguns parâmetros, tá bom? Essa chave aqui, observe que tem uma setinha para cima e para baixo, e eu vou conseguir fazer uma onda aqui, tá? Vou começar com a extremidade fixa. Eu vou produzir um pulso de onda, e olha o que vai acontecer quando aqui estiver preso. Deixa só eu mexer mais uma coisinha, deixa eu diminuir a tensão. Lembra que velocidade é raiz quadrada de força de tensão sobre... Aqui eu estou reduzindo a tensão. A tensão era alta, eu coloquei média. Olha o que acontece, tensão alta. Agora eu vou para tensão baixa, tensão média. Viu como que a onda ficou mais lenta? Eu vou tirar toda a perda de energia, amortecimento, eu vou tirar a energia dela. Viu? Vou reduzir mais ainda. A tensão, diminuir a força de tensão. Olha como que a corda ficou mais... a velocidade da onda diminuiu mais ainda. Tá vendo? Bom, vamos lá, vamos fazer o que eu estou querendo. Eu vou criar um pulso de onda com uma tensão, vou colocar tensão baixa, sem nenhum tipo de energia, com uma amplitude máxima. Aqui é a extremidade fixa, tá? Vou produzir um pulso de onda, a onda está se movimentando, quando ela chega aqui, o que aconteceu? Chegou como crista, está voltando como vale. A hora que chegar aqui, chega como vale, está indo como crista. Está chegando como crista, volta como vale. Eu vou colocar agora a extremidade livre. Olha o que vai acontecer quando essa onda chegar aqui. Olha a argola. Sobe, desce, volta como crista. Tá vendo? Então, aqui já vai sofrer inversão de fase. É rígida, tá vendo? É presa aqui. Tá vindo como vale, vai voltar como vale, porque a extremidade livre não sofre inversão de fase. Aqui vai inverter, porque aqui é a extremidade fixa, chega como vale, volta como crista. Beleza? E aí, se eu aumento a tensão na corda, eu faço ela ficar mais esticada, olha como é que vai mais rápido. Tá vendo? Se eu fizer mais ainda, olha como que aumenta a velocidade. Então, vale aquela equação ainda que eu falei na aula passada, né? A velocidade depende... Deixa eu baixar a velocidade aqui, senão vamos ficar doido. A velocidade de propagação depende da tensão na corda. Se eu diminuo a força de tensão, a velocidade fica menor. Se eu aumento, fica maior, né? Aqui eu posso mexer na amplitude dela, né? E aqui eu posso mexer na duração do pulso. Posso mexer no período, tá bom? Vou colocar um oscilador e aí eu vou produzir várias ondas ao mesmo tempo. E aí eu vou ter um padrão de ondas aí, tá bom? Vamos parar e vamos voltar lá para o quadro. Aí eu vou fazer agora a reflexão na superfície da água. Apesar que eu vou fazer a reflexão na superfície da água, ou seja, para uma onda bidimensional, o que eu falar para onda bidimensional vale também para tridimensional.
tanto para onda bidimensional quanto tridimensional, a regra é a mesma, tá? E para qualquer onda, tá, gente? Onda mecânica, onda eletromagnética, vale para qualquer onda o que eu vou dizer agora. Então, vamos imaginar que eu tenho uma cuba de água. O que é uma cuba de água? É um aquário. Só que é um aquário baixinho, assim, ó. Tá? Imagina que você tem aqui, assim, como se fosse uma forma de bolo, só que de vidro. A gente faz isso para poder enxergar a onda. Então, eu vou pegar uma cuba de água e vou encher de água ali até a superfície e vou começar a produzir ondas nessa cuba. Vou produzir ondas que nós chamamos de ondas planas, porque eu posso produzir ondas pegando, por exemplo, o pincel e bater ele aqui assim, ó. E aí eu produzo um padrão de ondas circulares. E eu posso, ao invés de fazer assim, batendo na superfície, eu coloco esse pincel aqui e começo a bater na superfície da água dessa forma aqui, produzindo o que nós chamamos um padrão de ondas planas. Então, ó, ondas circulares e ondas planas. Então, eu vou produzir aqui nessa cuba ondas planas, tá? Vamos imaginar que essa parte que eu fiz aqui representa essa parede da cuba. E aí você vai estar olhando de cima. Porque aí você está olhando de lado, mas vou colocar vocês olhando aqui de cima, tá? Então, olhando aqui de cima, eu vou pegar e vou começar a produzir ondas assim. Cada vez que eu bater aqui, eu produzo um pulso de onda. Então, eu vou vir aqui, vou bater aqui e vou produzir um pulso de onda. O que esse pulso de onda vai fazer? Vai começar a se deslocar. Quando ele chegar aqui na parede, ele faz isso, ó. O pulso vem, ele bate aqui e ele faz isso, ó. Ele vai para lá. Ele vem, o pulso de onda vem. Quando ele chega aqui, tá vendo essa parte? Essa parte é porque ela já bateu e já está voltando. Ela vai batendo e ela vai literalmente virando e fazendo isso aqui, tá? Então, vem a onda, essa parte aqui já virou, aí ele vai virando, virando todo e sai para lá. E aí o que me interessa é só o que eu fiz em vermelho. Isso aqui é só para mostrar para vocês como que estaria acontecendo a inversão, a mudança. O que está acontecendo na reflexão. Então, quando você pega uma onda tanto bidimensional quanto tridimensional, acontece isso aqui. Acontece uma mudança de direção. Dependendo da forma que a onda chegar no anteparo, chegar aqui na parede, na superfície, a onda chega ali, ela faz isso, ela sofre reflexão, dependendo do jeito que ela chegar. Daqui a pouco eu chego lá. Então, a onda vem, nós chamamos de onda incidente, bate no obstáculo e faz essa mudança aqui de direção. E aí, gente, o que acontece? Preciso de um parâmetro, de um referencial para estudar essa mudança de direção, né? E aí o que os caras fizeram? Vamos imaginar uma linha formando com a superfície um ângulo de 90 graus. Vamos voltar lá no primeiro ano. Quando eu tenho duas retas, elas são perpendiculares. Quando eu tenho uma superfície e uma reta, formando um ângulo de 90 graus, nós não dizemos que elas são perpendiculares. Nós dizemos que essa reta aqui é uma reta normal à superfície. Por isso, da força normal. Lembram? Então, duas retas formando um ângulo de 90 graus são perpendiculares. Uma reta formando com um plano um ângulo de 90 graus, essa reta é uma reta normal à superfície. Eu vou imaginar uma linha, por isso que eu coloquei ela pontilhada, porque é uma linha imaginária. Isso aqui está representando a direção de propagação da onda, e essa linha pontilhada está representando uma linha normal à superfície. E o que os caras verificaram, gente? Eles perceberam que independente se eu coloco aqui, ou faço a onda vir aqui assim, ó, a onda vir com essa abertura,
ou vir com uma abertura menor, o que eles perceberam é que esse ângulo θ, formado entre a onda incidente e a reta normal, esse ângulo na incidência, ele coincidia com o ângulo da reflexão, lá na reflexão. Tipo, se chegava aqui formando um ângulo de 30 graus, saía do lado de cá com um ângulo de 30 graus. E daí eles formularam o que nós chamamos de lei da reflexão. A lei da reflexão fala que para qualquer tipo de reflexão, o ângulo de incidência obrigatoriamente será igual ao ângulo de reflexão. Isso vale para qualquer reflexão, tá? Por exemplo, se você pegar uma bola, se você jogar uma bola na parede, ela vai bater e vai refletir. De modo que o ângulo de incidência seja igual ao de reflexão. Você tem uma parede aqui, ó. Se você jogar a bola assim, ela vai sair para cá. Se você jogar ela assim, ela vai vir para cá. Se você jogar ela assim, ela vai vir para cá. Por quê? Por que se eu jogar assim ela volta? Ora, se você jogar ela aqui, ó, se você joga ela aqui, qual é o ângulo que está formando com a reta normal? A reta normal está aqui. Você está jogando ela aqui, que ângulo que está formando? Zero. Se o ângulo de incidência é zero, o ângulo de reflexão vai ser zero também, né? Se você faz com um ângulo de 30 graus, vai sair com um ângulo de 30 graus. O nosso referencial é a reta normal, tá? Então, traça-se uma reta que é perpendicular à superfície, aí você representa uma linha que representa a direção da onda incidência, uma linha que representa a direção da onda refletida, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá? O ângulo de incidência obrigatoriamente vai ser igual ao de reflexão. Isso aqui vale para tudo, até para jogo de sinuca. Até jogo de sinuca. Ou bilhar, né, que você tem lá a mesa, né? Aí você tem aqui o que a gente chama de caçapa, e aí você tem lá aquele monte de bolas numeradas, cores diferentes, né? Aí, por exemplo, você está com uma bola, sua bola está aqui com a bola 8 aqui, é a última bola, se você encaçapar ela está maior do que o buraco, não vai entrar nunca, né? Bola 8 está ali, aí o seu adversário está com a bola dele aqui assim, estou fazendo maior também, está com a bola aqui, vamos supor que seja a bola 3, e a bola branca, não tem como fazer a bola branca, eu vou ter que fazer ela colorida. A bola branca está aqui. Eu não sei se vocês já jogaram alguma vez, mas normalmente quando você está jogando assim, você não pode acertar a bola do adversário primeiro que a sua. Se você bater na bola do adversário, você perde a sua vez. E, por exemplo, eu bater aqui na bola 3 e ela jogar a bola 8 para a caçapa, eu não ganho, porque eu não posso atingir a bola do meu adversário. Então, o que um jogador de bilhar faz, jogador de sinuca faz? Ele usa esse trem aqui. Ele faz assim. Ele tenta jogar a bola aqui, ó, para que a bola sofra a reflexão, bate na bola dele, jogue ela para lá sem encostar aqui. E aí, olha aqui, ó, ângulo de incidência, ângulo de reflexão, tá? Então, a reflexão que eu estou me referindo aqui não é só para onda, mas para qualquer objeto que bata sobre uma superfície e retorna. Na hora que ele bater e refletir, vale a lei da reflexão. Beleza?